Bom, conservação de energia em ponto material, né? Então, pessoal, o trabalho de uma força conservativa, assim como o peso dele, a, a força de uma mola, né, a variação de energia potencial, né, vai expressar, né, esses trabalhos. Então, o trabalho, né, então a gente tem ele como variação de energia potencial, assim como o deslocamento dele ali, né, é a variação da nossa energia cinética, né? Então, ó, trabalho de 1 para 2 pode ser devido ao deslocamento dele ali, né, a força conservativa para deslocar a nossa energia cinética, ou variação ali devido ao peso, altura, força de mola, né? Seria ali a variação, né, da nossa energia ali potencial, é esse trabalho. Mas quando um ponto material vai se deslocar sobre a ação de forças conservativas, né? Então é o que a gente chama aqui da conservação de energia. Isso significa que a energia potencial e cinética inicial é igual à energia potencial e cinética final. Né? Então, o V aqui representando a potencial, o T a cinética, né? Então a nossa energia aqui é o que? São a soma dessas duas. Né? Então a energia inicial é igual à nossa energia final. Né? Eu não estou tendo nenhuma perda, né, aí em relação a isso. Então, olha aqui esse exemplo. Né? Então, isso aqui é bem mais simples, né? Vamos estar trabalhando ali o que a gente já aprendeu, só que aplicando aqui a conservação. Ó, a estrutura de um pórtico é utilizado para testar a resposta de um avião em um impacto. O avião tem massa de 8 megagramas e está suspenso a um ângulo θ de 60 graus. Em seguida, o cabo AC, ó, que sustenta aqui o avião, é solto, né, quando o avião está em repouso. Então o avião está parado, preso por essa corda e esse outro cabo. Aí você vai soltar, ele vai sair do repouso, vai ter essa movimentação até ter o impacto aqui com o chão. Então, determine a velocidade do avião no instante imediatamente anterior ao seu impacto no solo, quando o ângulo θ é igual a 15 graus. Então, né, como ele me deu a altura, ele me informou que esse ângulo aqui é 15 graus. E também quer saber qual a tração máxima desenvolvida no cabo durante o movimento. Então, informa aqui, ó, despreza os efeitos de elevação causado, né, durante pelas asas durante a movimentação do avião. Então vão estar desprezando ali. Então, olha só, conservação de energia é o que? A energia inicial é igual à energia final, potencial e cinética. Então, a gente vai ter aqui, ó, a energia potencial aqui, ó, gravitacional, né, da altura, a energia cinética, aqui isso tudo para a posição A, e depois em B. Beleza? Potencial em B e a cinética em B. Então, para essa potencial, né, vamos iniciar, vamos considerando aqui em cima a referência. Então, eu tenho o peso dele, né, dá 8.000 kg, vezes a gravidade 9,81, e a distância, né, tá aqui para baixo, então vai ser o que? 20 cosseno de 60, né, para tirar essa altura toda. Então, e como ele parte do repouso, a energia cinética, ó, a minha velocidade A é zero. Então eu tenho ele aqui zero. E agora em B, né, a potencial é o que? É o peso dele, 8.000 vezes a gravidade. E agora é o que? É o 20, que é o comprimento da corda, vezes o ângulo de 15. E a minha energia cinética vai estar aqui, né? Vou entrar aqui com a massa que ele me deu, que é 8.000 megagramas, e resolvendo essa equação, a gente determina que a velocidade em B é 13,52 metros por segundo. Bom, só que ele quer saber agora a corda. Então, para a corda, a gente vai ter que fazer o quê? O diagrama de corpo livre. Qual que é essa tração na corda? Então, né,
a gente tem aqui, ó, pegando o diagrama, como ele parte aqui, ó, do repouso, né? A gente tem a tração, aqui o peso, pegando ali o ângulo de 15, né? Quando é onde ele tem a maior velocidade, se ele parte do repouso, é onde ele vai ter a maior velocidade em B, certo? Então, por isso eu estou assumindo aqui, ó, o ângulo de 15. Por quê? Eu vou fazer aqui, ó, a somatória de esforço é igual massa vezes aceleração, eu vou pegar na direção normal. Então, somatória de força é massa vezes a aceleração. As forças normais e a aceleração normal. E quem é a aceleração normal que nós já estudamos? É a velocidade ao quadrado sobre o raio de giração. Então, a minha aceleração aqui vai ser maior quando eu tenho a minha velocidade maior. E a minha velocidade maior, ele é no ponto B, onde eu tenho esse ângulo de 15. Então, vou ter, ó, a tração de T menos a componente da força P aqui, né? P cosseno de 15, que é o 8.000 vezes 981. Aí a massa 8.000 e aqui, ó, a aceleração normal, que é a velocidade ao quadrado, 3,52 ao quadrado, e o raio de giração, que é o comprimento da corda, que é 20. Então, dessa forma, a gente chega aqui. A tração no ponto aqui, ó, com ângulo de 15, é 149 newtons, né? E essa é a maior, pois é a maior aceleração normal que eu tenho, já que é a maior velocidade. Olha aqui esse outro exemplo, né? O colar liso C, tá aqui, ó, né? De 2 kg, desloca-se livremente sobre o eixo. Se a mola está indeformada quando está em A, é o mesmo colar. É na posição em A, ele está a mola indeformada. Determine a velocidade com que o colar desloca em Y igual a 1, sabendo que a constante da mola é 3 Nm. Então, ó, ele está aqui indeformada. Se ela se desloca para esse Y igual a 1, ó, aqui para vir para C, né? Então, ele quer saber a velocidade, né? Quando o colar aí se desloca nessa posição. Então, inicialmente, né? Ó, em A, vamos fazer A. É liberado do repouso em A. E a letra B, ele quer o colar aqui, ó, de A lançado 2 metros por segundo para cima. Então, né, eu não tenho aqui, né, o peso dele, que vai fazer aí o potencial gravitacional. Não tem um atrito, né, que aí seria, eu teria ali um trabalho ali que não iria se conservar. Então, o que eu tenho é a força da mola, que vai estar se conservando, e o potencial, né, gravitacional, além das energias cinéticas. Então, ó, eu vou ter, para a letra A energia cinética e potencial em A é igual a energia cinética e potencial em B. Então, se eu quero a mola em A, né? Ela não tem nenhuma deformação, o potencial de A ela é 0. Se eu considero aqui, ó, como referência, né, para o potencial gravitacional, o potencial em A gravitacional também é 0. E a letra A, se ele parte do repouso, a energia cinética também vai ser 0. Então tá aqui, ó, a cinética 0 e o potencial em A 0. Agora vamos para o C, né, onde o meu Y aqui é 1. Então, a cinética em C, eu não sei. Então, eu tenho aqui minha equação, né, da cinética. A velocidade de C, na verdade, é o que eu quero determinar. E agora vamos para potencial. Observe que aqui, ó, a potencial separou em duas. A potencial da mola e a potencial gravitacional. Então, a potencial da mola é quem? Né, que a gente já estudou lá antes em trabalho, né? É o K sobre 2 vezes o delta, que é o deslocamento que a gente tem ali, né? A variação, a elongação da mola, beleza? Ao quadrado, né? Então, observa, meio de K, que é a constante da mola. Esse SBC
é quem? É o comprimento final da minha bola, certo? É esse comprimento todo. E o comprimento inicial nele, quando tem elongação zero, é esse aqui, ó, 0,75. Então, o delta dele vai ser quem? Esse comprimento de BC, que aí você aplica Pitágoras para estar encontrando, né? Um aqui vai ser 0,75, você acha quem que é ele, e subtrai por 0,75. E a gravidade vai ser o quê? A massa vezes a gravidade vezes o y, beleza? Então, aqui já entrei com o valor negativo, né? Já que o y aqui eu assumi essa referência, coloco aí para baixo aqui negativo. Então, ó, fazendo essa variação aqui, né, do deslocamento de elongação vai dar 0,5. Aqui o 1, aqui as minhas dimensões. Trabalhando com essa equação, a gente chega que a velocidade em C para a letra A é 4,39 metros por segundo. Então, agora, para resolver, né, agora da mesma forma a letra B, você vai resolver da mesma forma aqui, ó. Só que, o que acontece? Eu vou ter energia cinética em A, beleza? Isso aqui não vai ser zero, só você o que? Aplicar a mesma forma, só que a velocidade de A da energia cinética não vai ser zero. Olha aqui um outro exemplo, né? Um colar de 10 kg desliza sem atrito, né, ao longo da haste vertical. Ele tem a mola presa a esse colar com comprimento não defletido, né? Então não tem deformação quando ele está a 100 milímetros e uma constante de 200 Nm. Então observe, então na posição de 1 a mola já está aplicando força, né? Porque ela não defletiza apenas em 100. E se o colar for liberado do repouso na posição 1, determine sua velocidade depois que ele se mova 150 milímetros para a posição 2. Então, ó, vamos lá, está inicial aqui, né, nosso diagrama, e ele vai cair aqui para 2. Então, partindo do repouso, V1 é 0, certo? Aqui eu tenho, né, a minha referência, porque eu vou ter potencial gravitacional, potencial elástico e aqui energia cinética. Aqui embaixo é a mesma coisa. Potencial gravitacional, potencial elástico e energia cinética. Então, na posição 1, quem que é o meu elástico? Né? Aqui, ó, como falei, ó, é meio de K a variação ao quadrado. Então, só que a variação aqui dele, ó, presta atenção, ele falou que não é defletida aqui, ó, em 100. Como ele está em 200, a variação vai ser 100. Eu vou ter energia elástica. Então, é 200 menos 100, aqui ao quadrado, né? Então, me deu a constante, eu chego que o meu potencial elástico é esse. Então, e o potencial gravitacional? Como aqui é a referência, o meu H vai ser 0. Então, o meu potencial, que é o elástico vezes o gravitacional, né? Vai ser apenas o elástico, né? Pois o gravitacional é 0. E como ele parte do repouso, a minha energia cinética nele também vai ser o que? 0, né? Pois a velocidade 1 é 0. Agora vamos para a posição 2. Opa, posição 2, né? Ele me deu 150 aqui, 200, né? Então, por aquela regrinha 3, 4, eu sei que o outro é 5. Então, esse comprimento vai ser 250. Então, minha variação da mola vai ser 150. Então, ó, a potencial elástico, meio do K, que é 200, vezes o 250, que é o comprimento total, menos o 100 da mola sem deformação, ao quadrado, eu tenho meu potencial elástico. O potencial gravitacional, que é o peso, né, vezes a altura, né, como a referência está ali em cima, então eu tenho ali, ó, esse valor que ele deu 150 milímetros, ele me deu 10 quilogramas, então o meu peso é 98,1 newtons e menos 15. Então esse é meu potencial gravitacional. E o total, né, que é a soma dos dois, então vou ter ele aqui até, ó, negativo aqui o meu potencial em 2. E a energia cinética, né, que eu vou ter a velocidade, que na verdade é quem eu quero descobrir,
que é meio de mv2 ao quadrado. Então, tenho aqui a massa, eu sei que a energia cinética é 5 de v2 ao quadrado. Então, como ele é conservado, a minha velocidade, a minha energia potencial em 1, mais a cinética em 1, é igual potencial em 2, mais a cinética em 2. Então, eu tenho aqui o valor do 1, aqui o valor do 2, resolvendo, a gente chega que a velocidade em 2 é 1,641 metros por segundo. Olha aqui um outro exemplo, né, que ele fala. O bloco de 250 gramas é empurrado contra a mola e liberado em repouso. Então, empurrou contra a mola e liberou em repouso. Desconsiderando o atrito, né, determine a menor deflexão da mola para a qual, né, a pelota, né, esse bloco, viajará ao redor do loop e permanecerá em contato com o loop o tempo todo. Então, ele vai empurrar aqui na mola, quando soltar, a mola vai exercer uma força, ele vai fazer o trajeto aqui, ó, né, e ele quer que permaneça no loop. Então, ele quer saber qual que é essa variação que ele tem que comprimir essa mola, para que ele consiga fazer o loop sem se soltar. Então, pessoal, presta atenção. A situação crítica do meu loop é o que? É nessa parte superior. Nessa parte superior, né, eu vou ter o que? Que ter ele aqui, ó, na iminência de se deslocar. Então, eu preciso saber dele qual que é essa minha carga. Então, olha aqui o nosso desenho, né? Apertei aqui na posição 1, soltou, ele vem até o B, aí agora ele faz essa variação, né? Até aqui a posição 2 e vai aqui, né? Para continuar. Então, para a força exercida aqui, ó, nesse contato aqui de 2, do D, né? Eu tenho que ter o que? Esse meu equilíbrio, né? Eu tenho que saber qual que é essa velocidade mínima para que ele, né, não se desprenda. Porque se ele vier com a velocidade abaixo, ele vai cair aqui em D. Então, ó, ali em D, qual força que eu tenho? Eu vou ter apenas a força peso, né? E apenas a força peso, né? Eu sei o que? Como a força peso está na direção normal, eu vou ter a minha aceleração aqui normal e a massa. Então, em D, eu tenho o somatório das forças normais é a massa vezes a aceleração normal. Então, eu tenho o peso, né, que é a massa do bloco, 0,25 kg vezes a gravidade 9,81, e a velocidade, a aceleração normal é quem? É a velocidade em D sobre o raio de giração, que é esse raio aqui de 0,6 metros. Beleza? Né? Então, a gente vai ter aqui, ó, trabalhando no nossa equação, né? Aqui ele pegou, cortou aqui já as massas, né? Nem botou, já que eu vou ter dos dois lados, e chega que a velocidade de D aqui ao quadrado é 5,862. Ele deixou aqui ao quadrado, né, nem procurou saber qual que é a velocidade ao quadrado, porque depois, quando ele for trabalhar com energia cinética usa a velocidade ao quadrado. Né? Para você saber qual a velocidade, basta tirar a raiz desse aqui. Então, como não tem atrito, pessoal, a gente vai trabalhar o quê? Com o princípio da conservação de energia. Então, ele vai sair de A e vai chegar ali em D. Né? O meu ponto 1, posição 1, para a posição 2. Então, em A, eu sei que a energia cinética dele é zero, pois a velocidade A dele aqui, ó, é zero. E a energia potencial dele, assumindo aqui, ó, a referência, ó, nessa parte de baixo, né, nessa linha aqui, então o potencial gravitacional é zero, esse aqui é zero, e ele tem a elástica, que vai ser meio da constante vezes o x, que é o que ele quer. O que a gente quer é esse x, o quanto que ele vai deformar a mola para chegar lá. Então, a potencial de 1 vai ser o quê? Meio da constante da mola
que ele me deu 600, né? Vezes o x ao quadrado. E agora na posição 2, que é a posição ali em cima que a gente chamou de D na figura. Então, nesse caso, ó, a elástica eu não tenho, porque eu não tenho nenhuma mola, mas eu vou ter gravitacional, que é o peso dele vezes o 1,2, que é o tanto que ele se deslocou. Então, o peso 0,25 vezes a gravidade, vezes 1,2, a gravitacional aqui, ó, 2,934 Nm. E a cinética, né? Que aí é quem? A velocidade aqui que eu já determinei aqui em cima, né? Então, meio de mvd ao quadrado, por isso que ele já achou o valor de d ao quadrado, que já substitui. Então, chega aqui, ó, para minha energia cinética no 2. Então, do princípio da conservação, ó, a energia de 1 é igual à energia de 2. Substituindo aqui, resolvendo essa equação, a gente tira aqui o x é igual a 0,1107 metros, né? Então essa é a necessidade de eu comprimir esse meu bloco aqui sobre a mola para que ele consiga fazer o looping ali sem se desprender. Olha aqui um outro exemplo aqui, ó. Uma seção de trilha para uma montanha russa, né, consiste em 2 arcos circulares, AB e CD, unidos por uma porção reta. Então, ó, ele tem essa curvatura para cá de 40, de AB, vem reto BC e depois tem essa outra CD com 72. Então, né, o raio CD 72 está ali. O carro e seus ocupantes têm massa de 250 kg. Então, chega ao ponto A, o carro, né, vem da montanha-russa, chega no ponto A praticamente sem velocidade e cai ao longo da pista. Então, quando ele chega aqui, ó, a velocidade dele é nula, beleza? Então, ele quer saber, determine a força normal exercida pela pista no carro em D. Então, ele quer saber qual que é a normal aqui da pista no carro em D. Despreze a resistência do ar e a resistência do rolamento. Opa, estou desprezando tudo, então, conservação de energia. Então, observa, velocidade aqui em A é 0, que ele me deu, a massa, e tem a curvatura, e ele quer a normal aqui de D. Então, vamos lá. Em A, né, qual a energia cinética em A? Se a velocidade é 0, energia cinética é 0. Em A eu tenho a potencial. Potencial que? Gravitacional. Então, vamos considerar que em D é a nossa referência, beleza? Se em D é a nossa referência, né, em A eu tenho o quê? O peso dele, 250 vezes a gravidade, 9,81. E agora aqui, ó, essa altura, 27 mais 18, né? Que é o Y. Então, a gente chega na nossa energia potencial em A. E agora em D? Em D, ele me fala, né, que eu tenho a energia cinética de D. Só que quem que é essa energia cinética de D? Eu sei a velocidade de D? Ele não me falou dessa minha velocidade de D. Então, a minha energia cinética de D, ó, massa dividido por 2 vezes a velocidade de D ao quadrado, né, mais 250, vai ser o quê? 125 D ao quadrado. Bom, e qual que é a energia potencial em D? Opa, se está na minha referência, o potencial dele gravitacional é 0. Então, a conservação de energia que eu tenho aqui, energia em A, que é igual a energia em D, né? Eu substituindo todos aqui esses valores, né? Resolvendo a equação, né? Que eu vou ter essa aqui, que eu tenho apenas cinética em D e apenas a gravitacional em A, a gente chega que a velocidade de D é 29,714 metros por segundo. Bom, mas ele quer a normal em D, né? Então eu vou ter que fazer o diagrama de corpo livre em D. Então aqui em D, ó, eu vou ter o peso e a normal de D. E o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho tangencial a massa vezes aceleração tangencial e normal a massa vezes aceleração normal. O que me interessa é essa normal de D. Então, a gente vai fazer o quê? A somatória das forças em D. Então, somatório das forças normal, né, é igual a massa vezes aceleração normal. Qual força que eu tenho normal? Assumindo positivo para cima na normal, é a normal de D menos o peso,
é igual a massa vezes aceleração normal. A aceleração normal é velocidade ao quadrado sobre o raio de curvatura, né? Que a gente tem aqui, a velocidade de d ao quadrado sobre o raio de curvatura. Então agora substituindo. O peso a gente tem, a massa tem, o raio tem e a velocidade de d tem. A gente chega aqui na nossa equação, solucionando, a gente sabe que a normal de d vai ser 5.520 newtons. Beleza? Então assim a gente termina aí a parte de conservação de energia.